Bem-vindos e bem-vindas a mais um Concurseja. Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas. Pela história do direito. A ideia é entender como é que as leis, como a própria noção de justiça, foram mudando, sabe? Desde as sociedades mais antigas até os pepinos que a gente tem para resolver hoje. Tentar achar as raízes do nosso sistema atual. Exatamente, é fundamental olhar para trás, né? Para entender por que as coisas são como são hoje no mundo jurídico. É fascinante ver como cada povo, cada época, deixou sua marca no jeito de pensar o direito. A gente vai desde normas tribais, bem antigas, até essas constituições super complexas que temos hoje. Então vamos começar bem lá atrás mesmo, tipo, nas sociedades primitivas. Ali o direito era quase a mesma coisa que religião, que costume, né? E tudo passado de pai para filho oralmente. Isso. E uma coisa interessante é que a punição, muitas vezes, não era só para quem cometeu o erro, sabe? Às vezes a família toda ou o clã inteiro respondia junto. O foco era manter o grupo unido. A coesão social era o mais importante. Faz sentido para a época, né? Totalmente. Aí, dando um salto enorme, mas muito importante, a gente chega na Mesopotâmia com o famoso Código de Hammurabi. Isso lá por 1750 a.C., mais ou menos. Ah, o Hammurabi. Todo estudante de direito ouve falar. Pois é, ele é um marco porque foi uma das primeiras vezes que pegaram um monte de leis e colocaram por escrito de forma organizada. E ele traz aquela ideia de proporcionalidade, o olho por olho, dente por dente. Que hoje soa bárbaro, mas para a época era um avanço, né? Tentar limitar a vingança privada sem fim. Exatamente. Era um avanço, embora, é bom dizer, não fosse igual para todo mundo. A pena variava muito se você era um nobre, um homem livre ou um escravo. Mas já era um sistema. No Egito Antigo, por exemplo, a coisa era diferente. O faraó era tipo a fonte de toda a lei, quase um deus na terra. A palavra dele era lei. E em outros lugares do Oriente, como Índia e China, Também muito ligado à religião e à estrutura social. Na Índia, o sistema de castas influenciava demais o direito. Na China antiga, a filosofia, como o confucionismo, tinha um peso enorme nas regras de conduta e na própria lei. A ética e o direito andavam colados. interessante essa conexão forte com religião e filosofia no começo. E a Grécia Antiga? Ali a coisa começa a mudar um pouco, né? Principalmente em Atenas. Começa assim. Na Grécia, especialmente em Atenas, a gente viu o direito ganhando mais autonomia em relação à religião. Surgem leis escritas importantes, primeiro as de Dracon, que ficaram famosas pela severidade, Dizem que eram escritas com sangue de tão duras. é o que diz a lenda, né? Mas depois vieram as leis de Solon, que já tentaram buscar um equilíbrio social maior, aliviar a tensão entre ricos e pobres, por exemplo. Foi um passo importante para organizar a polis. E os gregos não paravam por aí, né? Eles desenvolveram conceitos que a gente usa até hoje. Com certeza. Conceitos como cidadania, quem pertence à cidade tem direitos, e a isonomia, que é a ideia de igualdade perante a lei. Claro, era uma igualdade limitada aos cidadãos homens, mas a ideia em si foi revolucionária. E a filosofia grega? Sócrates, Platão, Aristóteles, eles pensaram sobre o direito também. Muito. Eles foram os primeiros a debater de forma sistemática e racional sobre o que é a justiça, qual a natureza das leis, qual a melhor forma de governo. Eles saíram da explicação puramente mítica ou religiosa e começaram a usar a razão para pensar essas questões. Isso é a base do pensamento jurídico ocidental, né? Sem dúvida. Bom, e aí a gente chega em Roma. Se a Grécia deu a filosofia, Roma deu a técnica jurídica. Pode-se dizer que sim. A influência de Roma no direito ocidental é, assim, imensa. É a nossa maior herança direta, talvez. Eles começaram com um direito baseado nos costumes dos antepassados, o mos maiorum. Que era mais informal, imagino. Sim, não escrito. Mas aí veio a Lei das Doze Tábuas, por volta de 450 a.C. Isso foi um marco fundamental porque tornou as leis conhecidas por todos, ou pelo menos acessíveis. Foi uma conquista da plebe contra os patrícios, que antes controlavam a interpretação dos costumes. Deu mais segurança jurídica, né? Saber quais eram as regras do jogo. Exatamente. E o direito romano continuou evoluindo por séculos. Teve o período clássico, que é considerado o auge, foi quando surgiram juristas geniais,
os grandes jurisconsultos que desenvolveram conceitos super sofisticados. Tipo o quê, por exemplo? Há muita coisa. A distinção clara entre direito público, que regula a relação do Estado com o cidadão, e o direito privado, que cuida das relações entre as pessoas. Princípios como a boa-fé nos contratos, a noção de propriedade, obrigações, a base do nosso direito civil está toda ali. E tudo isso foi compilado depois, né? Isso. A grande obra final foi o Corpus Juris Civilis, mandado fazer pelo imperador Justiniano, já no século VI d.C., no Império Bizantino. Ele reuniu séculos de leis, decisões, pareceres de juristas. É uma obra monumental. E foi através dela que o direito romano foi redescoberto na Idade Média e influenciou toda a Europa. A metodologia, os conceitos, e a gente usa até hoje. Incrível pensar nesse legado tão duradouro. Mas aí Roma caiu, né? O Império Romano do Ocidente acabou. O que aconteceu com o direito na Europa? Bom, com a queda de Roma e as invasões dos povos germânicos, godos, vândalos, francos, etc., eles trouxeram os próprios costumes jurídicos. E eram bem diferentes do direito romano. Como assim, diferentes? Era um direito muito mais oral, baseado na tradição da tribo, menos formalizado. A ideia de propriedade era diferente, as relações familiares e os julgamentos também eram peculiares. Eles usavam muito as ordalhas, ou os juízos de Deus. Aquelas provas, tipo segurar ferro quente, ser jogado na água. Exatamente. Acreditava-se que Deus interveria para mostrar o inocente. E também eram comuns os duelos judiciários. Quem vencesse o duelo, em tese, tinha razão e o direito do seu lado. Era um sistema bem diferente do romano, baseado na prova testemunhal, documental. Que choque cultural e jurídico deve ter sido. Foi sim. E aí, durante a Idade Média, o que a gente teve na Europa foi uma mistura muito interessante. Os costumes germânicos continuaram valendo em muitos lugares, para muitas coisas. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica se fortaleceu muito e desenvolveu seu próprio direito, o direito canônico. E o direito canônico influenciava a vida das pessoas? Muito. Ele regulava não só questões internas da igreja, mas também casamento, família, testamentos, alguns crimes. Ele teve uma influência enorme no que viria a ser o direito civil e até o direito penal em vários países. E, para completar essa mistura, Ainda tem mais? tem, a partir do século XI, mais ou menos, com o renascimento das cidades e do comércio e a fundação das primeiras universidades, como a de Bolonha, o direito romano, especialmente o Corpus Juris Civilis de Justiniano, foi redescoberto e começou a ser estudado intensamente. Ah, então ele não tinha desaparecido completamente? Não, mas ele voltou com força total nas universidades. Os estudiosos, chamados glosadores e depois comentadores, analisavam os textos romanos e tentavam adaptá-los à realidade da época. Esse direito romano renascido, misturado com o canônico e os costumes locais, formou o chamado jus commune, o direito comum europeu, que foi a base jurídica da Europa por séculos. Uau, caldeirão! Germânico, canônico, romano, tudo junto. Exatamente. Uma pluralidade de fontes jurídicas convivendo. Aí vem o Renascimento, lá pelos séculos XV e XVI. E a razão volta para o palco principal, né? Isso, o Renascimento traz um novo foco no ser humano, na razão, na ciência. Do direito, isso se reflete no chamado humanismo jurídico, que tentou voltar aos textos romanos originais, buscando uma interpretação mais pura, histórica, sem tantas camadas medievais. E, politicamente, a gente tem a ascensão do absolutismo. Os reis com poder total ou quase total. Exato. E um rei absoluto quer controlar tudo, inclusive a criação das leis. O poder de legislar se concentra nas mãos do monarca. O direito começa a se tornar mais centralizado, mais estatal. E isso prepara o terreno para quê? Para as grandes revoluções. Prepara o terreno para o iluminismo e para as revoluções liberais do século XVIII, como a americana e a francesa. Filósofos como Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, eles vão desenvolver ideias que mudam tudo. O contrato social, a separação de poderes. Exatamente. A ideia de que o poder não vem de Deus, mas do povo, ou de um acordo social. A necessidade de limitar o poder do governante. A importância dos direitos individuais. Essas ideias vão explodir na Revolução Francesa e levar a uma nova era para o direito.
A era das codificações. Sim, a Revolução Francesa queria romper com o passado, com aquele monte de leis diferentes, privilégios, e criar um direito baseado na razão, igual para todos. O grande símbolo disso é o Código Civil francês de 1804, o Código Napoleônico. Que influenciou o mundo todo, inclusive o Brasil. Demais. Ele se tornou o modelo para códigos civis em muitos países. Ele representava a clareza, a sistematização, a lei vinda do Estado soberano. É a consolidação do positivismo jurídico, a ideia de que o direito é aquilo que está na lei escrita pelo Estado. E, junto com isso, afirma-se com força total o princípio da legalidade. Nullum crimen nulla poena sine lege prévia. Não há crime nem pena sem uma lei anterior que os defina. Acabou a arbitrariedade do rei, pelo menos em teoria. A lei passa a ser a referência. Em teoria, sim. O direito se torna mais racional, mais laico, mais previsível. Essa é a marca da modernidade jurídica. Mas a história não para aí, né? Os séculos XIX e XX foram palco de outras grandes transformações. Revolução Industrial, guerras mundiais. Exato. E essas transformações trouxeram novas demandas para o direito. A Revolução Industrial criou a questão social, a luta por direitos trabalhistas. As guerras mundiais mostraram a barbárie a que a humanidade podia chegar e a necessidade de proteger direitos humanos fundamentais de forma mais efetiva. E aí que entram as declarações de direitos e as constituições modernas. Justamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é um marco. E as constituições do pós-guerra, em muitos países, passam a incorporar esses direitos fundamentais como normas supremas, que limitam o poder do próprio legislador. O foco se desloca um pouco da lei puramente formal para a garantia de direitos e da dignidade humana. E o direito se expande para novas áreas também, né? Muito surgem ramos inteiros do direito que mal existiam antes. Direito do trabalho, para regular as relações entre empregados e empregadores, direito ambiental, para lidar com a crise ecológica, direito do consumidor, para proteger a parte mais fraca nas relações de consumo, e direito internacional dos direitos humanos. O direito vai ficando cada vez mais complexo e especializado. E os tribunais ganham mais poder. Sim, especialmente os tribunais constitucionais, que têm a função de garantir que as leis estejam de acordo com a Constituição e com os direitos fundamentais. O controle de constitucionalidade se torna uma peça-chave nos estados democráticos de direito. E no Brasil, como essa história toda se reflete aqui? Bom, a nossa trajetória é um reflexo dessa história global, mas com as nossas peculiaridades, claro. A gente começa com as ordenações do Reino de Portugal, Afonsinas, Manuelinas, Filipinas, que vigoraram aqui por séculos mesmo depois da independência. Um direito bem antigo, então. Sim, aí tivemos a Constituição do Império, de 1824, que já trazia alguns direitos, mas mantinha a escravidão e o voto censitário. Com a República veio a necessidade de um direito mais nosso. O grande marco foi o Código Civil de 1916, obra do Clovis Bevilacqua, muito influenciado pelo direito alemão e francês. Que durou quase um século, né? Durou até 2002, quando entrou em vigor o novo Código Civil. Mas nesse meio tempo tivemos outras leis importantíssimas. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, em 1943, um marco nos direitos sociais. Tivemos várias constituições com avanços e retrocessos democráticos. Até chegarmos à Constituição de 1988. Exato! A Constituição Cidadã de 1988 é o nosso grande pilar atual. Ela é super abrangente, detalhada e tem um foco muito forte na dignidade da pessoa humana, nos direitos fundamentais individuais, sociais, políticos e na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Ela reflete muitas das conquistas do direito contemporâneo. E depois dela, ainda vieram leis importantes, né? Sim, muitas leis que concretizam os princípios da Constituição. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, são leis que buscam proteger grupos vulneráveis e garantir direitos específicos. E o papel dos tribunais superiores STF e STJ é bem relevante hoje, né? Fundamental.
o Supremo Tribunal Federal, o STF, como guardião da Constituição e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, como uniformizador da interpretação das leis federais. As decisões deles têm um impacto enorme na vida das pessoas e na aplicação do direito no Brasil. Falando em aplicação e interpretação, ao longo de toda essa história surgiram diferentes escolas ou formas de pensar o direito, certo? Sim, várias correntes de pensamento tentaram explicar o que é o direito, qual a sua fonte, como ele deve ser aplicado. É um debate filosófico que acompanha a história do direito. Quais seriam as principais? Bom, de forma bem simplificada, a gente pode falar de duas grandes tradições. Uma é o jusnaturalismo, ou direito natural. A ideia aqui é que existe um direito superior à lei criada pelos homens. Um direito que vem da natureza, da razão ou de Deus, e que serve de critério de justiça para a lei positiva. Se a lei do Estado contraria esse direito natural, ela seria injusta ou até inválida. Tipo a ideia de que certos direitos são inerentes ao ser humano, independentemente do que diz a lei. Exatamente. A outra grande corrente é o positivismo jurídico. Para os positivistas, direito é a norma posta, criada pela autoridade competente, pelo Estado. Não cabe ao jurista ficar discutindo se a lei é justa ou injusta com base em critérios morais ou naturais. O foco é descrever e aplicar a lei como ela é. A lei é a lei e ponto final. De forma bem resumida, sim. Claro que há muitas variações dentro do positivismo, mas a ideia central é separar o direito da moral. Além dessas duas, tivemos outras escolas importantes, como a Escola Histórica do Direito, na Alemanha, que dizia que o direito nasce espontaneamente dos costumes, do espírito do povo, e não da lei imposta pelo Estado ou da razão universal. E essas ideias influenciaram como o direito foi aplicado e estudado no Brasil? Com certeza. O nosso Código Civil de 1916, por exemplo, tinha uma forte influência positivista e liberal. Já a Constituição de 1988 tem uma clara inspiração jusnaturalista em sua ênfase nos direitos humanos e na dignidade da pessoa humana como valores fundantes, embora também seja, obviamente, direito positivo. Hoje, o debate entre essas correntes continua, muitas vezes de forma mais complexa, com teorias que tentam conciliar os dois lados, como o pós-positivismo ou o neoconstitucionalismo. É um debate que não acaba, então. E olhando para o presente e para o futuro, quais são os grandes desafios que o direito enfrenta hoje? Nossa, são muitos! A globalização, por exemplo. Como lidar com problemas que ultrapassam as fronteiras dos países? Como crimes internacionais, migrações, questões ambientais globais, o direito internacional ganha cada vez mais importância. E a tecnologia? Inteligência artificial, internet, proteção de dados? Exato. Isso traz desafios enormes. Como regular a inteligência artificial? Como proteger a privacidade na era digital? Como lidar com crimes cibernéticos? São áreas novas onde o direito ainda está engatinhando, tentando encontrar respostas. E, além desses desafios externos, digamos assim, tem a busca por uma justiça mais efetiva, né? Sim, uma busca por justiça material, não apenas formal. Não basta aplicar a lei friamente. É preciso ver se o resultado é justo no caso concreto, se ele promove igualdade, se protege os mais vulneráveis. Há uma preocupação crescente com a efetividade dos direitos. E a questão da diversidade? Fundamental. O reconhecimento da diversidade cultural, social, étnica e a necessidade de um direito que respeite e proteja essa diversidade. Isso inclui os direitos dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, a igualdade de gênero, os direitos LGBTQIA+. O direito precisa ser inclusivo. Que viagem longa e complexa essa da história do direito. É fascinante, né? Ver como o direito não é algo estático, mas uma construção humana, que reflete as lutas, os valores, as contradições de cada sociedade, de cada tempo. Ele está sempre em movimento, sempre se adaptando, ou tentando se adaptar. E deixa a gente pensando, né? Com tanta mudança acontecendo tão rápido hoje, tecnologia, sociedade, meio ambiente. Exato. Fica a grande questão. Como será o direito do futuro? Que novos conceitos, que novas proteções a gente vai precisar desenvolver para continuar buscando a justiça no mundo cada vez mais complexo e interconectado? É uma reflexão importante para todos nós. Um excelente ponto para a gente continuar pensando. Olha, muito obrigado pela aula, foi realmente esclarecedor percorrer essa linha do tempo.
Eu que agradeço o convite. Foi ótimo conversar sobre um tema tão rico. E a gente agradece a companhia de quem nos ouviu até aqui nessa exploração pela história do direito. Esperamos que tenham gostado e que tenha sido útil, e fica o convite para continuar aprendendo com a gente nas próximas aulas e nos outros cursos disponíveis aqui no canal Concurseja. Até a próxima! Até lá!